Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise completa sobre o Fundo Imobiliário GGRC11. E nesse vídeo, nós vamos aqui abordar os principais fatos relevantes, todas as principais movimentações desse fundo imobiliário e de toda a sua gestão, principalmente se você tem na carteira ou está estudando sobre a possibilidade de fazer um aporte ou aumentar a sua posição, nós vamos conferir tudo isso nesse vídeo agora. Então fica até o final, se inscreve no nosso canal porque esse vídeo ficou incrível. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Kaique Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo e nós estamos aqui todas as semanas falando sobre investimentos, bolsa de valores, construindo a nossa carteira de investimentos rumo à nossa liberdade financeira. E é muito bom ter você aqui conosco. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o GGRC11, um fundo imobiliário base 10, segmento de tijolo. Inclusive, se nós formos olhar aqui já na tela do meu computador, o GGRC ele amarga uma queda aí aproximadamente, se nós fôssemos avaliar o último mês, uma queda de aproximadamente 8%. Se nós formos fazer uma análise dos últimos 6 meses, o GGRC está sofrendo uma queda de 12%. E nós vamos avaliar aqui, fazer uma análise geral, abrir o RI, ler os comentários, os fatos relevantes, as principais movimentações desse ativo e principalmente também entender como que está a finalização dessa 11ª emissão de cotas e também como foi a estratégia dessa gestora e o porquê, qual o propósito da recompra das suas próprias cotas. Então acompanhe, porque eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Então nós estamos amargando uma queda aqui no GGRC nesses últimos dias. Tem um porquê também do GGRC estar sofrendo queda, e na verdade não é somente o GGRC, mas todos os fundos imobiliários. Se nós formos acompanhar o IFIX ou Ibovespa, a Bolsa Brasileira, né, está sofrendo queda por vários motivos. Primeiro, tem ano de eleições, um ano bem conturbado e volátil. Tem a ineficiência da nossa Bolsa Brasileira. Muitas empresas também estão divulgando seus relatórios do último trimestre, então isso movimenta também bastante a B3. Principalmente as taxas de juros elevadas ainda acaba pressionando muito o preço dos nossos ativos. E também muitos investidores estrangeiros estão removendo seu dinheiro da Bolsa Brasileira, então isso movimenta e traz essa volatilidade bastante na nossa B3. Mas quando nós olhamos aqui para a nossa carteira, por exemplo, o GGRC atualmente ele é a minha maior posição e eu estou amargando também uma variação negativa de 8%. Então o meu preço médio está na casa dos R$ 9 e ele está hoje no preço médio de 9,12, 9,6, chegou mesmo até bater R$ 9. Então nós vamos entender o que está acontecendo com essa gestora, se está perdendo os fundamentos, se continua sendo um excelente fundo imobiliário e principalmente se é um momento de compra, de venda. Nós vamos fazer uma análise aí completa sobre esse fundo imobiliário. Primeira coisa que nós precisamos destacar aqui sobre o GGRC, principalmente você que não conhece esse fundo ou está estudando um pouquinho sobre ele, nós vamos abordar um pouco o panorama geral. Qual é a finalidade, qual é o propósito do GGRC? Hoje, o valor da cotação está na casa de R$ 9, como eu falei, está entregando um dividend yield aproximadamente com esse preço médio de 13% ao ano, o que é algo realmente absurdo para o segmento, e nós vamos ver e analisar se isso se torna algo sustentável ao passar do tempo. PVP descontado, então está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, o que para nós é interessante, mas precisamos ver a nossa posição, a nossa estratégia, o nosso método de alocação no geral. Uma liquidez diária na casa de 16 milhões, algo realmente impressionante. Nós recomendamos ali para quando você for fazer qualquer outra análise sobre um fundo imobiliário, que ele tenha uma liquidez pelo menos média ali diária na casa de 1 milhão. Então ele já está aí multiplicando esse valor vezes 16, o que para nós investidores e cotistas é algo bastante interessante. Se nós vamos observar aqui, né, a taxa de administração desse fundo está na casa de 1%. O que está totalmente normal dentro do segmento. Vacância também bem baixa, tá? Na casa de 1%, praticamente quase zero. O número de cotistas tem crescido a cada dia, que não está totalmente atualizado, mas está quase chegando a liberando na casa dos 400 mil, o que realmente demonstra um crescimento realmente bem relevante e recorrente, até porque também uma das estratégias das agros foi fazer o desdobramento das cotas, e com esse desdobramento fez com que a liquidez do fundo aumentasse
e também a acessibilidade, porque se tornou um fundo base 10, beleza? Então, aqui as cotas emitidas, aqui o número de cotistas, beirando ali os 400k, né? O valor patrimonial, quanto que vale realmente essa cota, está na casa de R$ 11, está sendo negociada 9, então nós vemos aí a diferença absurda na questão do seu preço e também daquilo que interessa para nós cotistas, olhando para todos os nossos investimentos. Os últimos dividendos dos últimos meses estão na casa dos 10 centavos por cota, então um valor também bem interessante, pagando já estava, né, pagando 1% ao mês, mas com essa queda aí, se manter o seu guidance e se manter distribuindo os mesmos 10 centavos por mês ali, nós teremos aí um rendimento bem legal e interessante nos próximos meses. O valor de mercado vem crescido a cada ano que passa, se nós formos fazer essa análise de 2022 para cá, né, até o ano atual, tem dobrado o seu valor patrimonial, caiu um pouquinho, né, por conta do preço da cota, mas está na casa dos 2 bi ali, bem realmente interessante, tem se mantido consistente no mercado. O PVP vem sendo negociado dentro daquela margem, daquela tolerância, a mínima foi no ano de 2024, mas também aqui no ano atual está na casa de 0,83. O dividend yield vem subindo, né, a cada ano que passa, até porque vem se demonstrando uma gestão bem importante e até o momento bem transparente também. E isso é uma coisa importante que eu queria destacar para você. Invista, né, o seu dinheiro. Escolha fazer aportes em realmente fundos imobiliários, se for do seu agrado, se for da sua análise, se realmente for a intenção e o seu propósito, em pelo menos gestoras que demonstram um pouco de clareza e transparência, o que não é algo absurdo no mercado, mas também não é algo tão fácil de se encontrar. Principalmente essas movimentações que acabam acontecendo, esses fatos relevantes interferem diretamente no nosso patrimônio e eu e você que somos investidores iniciantes não temos um valor de aporte muito alto, nós não queremos perder o nosso dinheiro tão suado de trabalho. A liquidez vem crescendo, assim como eu já comentei, o valor patrimonial também, a vacância está super controlada, o número de cotistas crescendo de forma explosiva e também aqui uma questão importante das cotas emitidas, inclusive, né, as agros, o GGRC finalizou a emissão da 11ª emissão de cotas, então uma das perguntas que fica é o que a gestora vai fazer com toda a captação de recursos, né, e um dos objetivos é realmente alocar isso na compra e venda de novos ativos, que é como o fundo se mantém ativo no mercado também, então esse é um dos objetivos principais da gestora das agros. Se for olhar aqui em relação ao CDI, realmente está sendo muito difícil algum ativo hoje, ou empresa, ação, até mesmo ações que superam o CDI nesse curto prazo, nesse recorte pequeno, porque a taxa está altíssima e também todo o mercado está se mantendo e agindo de uma forma muito volátil. Então nós vemos que o GGRC a princípio ali estava performando bem, começou a enfrentar uma queda e vem assim se mantendo, mas acreditamos numa recuperação não rápida, mas relevante aí com a diluição e a diminuição desses impostos ao longo prazo. Beleza? Uma coisa importante que eu queria compartilhar com você também, aqui nós estamos vendo o dividend yield na casa de 1%, mas eu queria falar um pouquinho com você sobre como está o portfólio. É um fundo imobiliário que tem, né, e compõe no seu portfólio ali na sua carteira mais de 30 imóveis, mais de 30 inquilinos, o que para nós é muito interessante. Eu particularmente vou investir em um ativo que tenha mais de 10 imóveis pelo menos, é a quantidade mínima que eu exijo de um fundo imobiliário de tijolo, e isso dilui o risco e faz também com que os contratos dentro desse método, né, nós vamos avaliar se são atípicos, se são típicos, quais são as multas, as cláusulas, tudo isso é importante para nós investidores. Beleza? Uma parte importante que eu queria abrir aqui com você e compartilhar é principalmente o relatório gerencial. Por quê? Você que é investidor, você precisa analisar o RI, que é a relação com os investidores, já que as agros ela tem uma facilidade e uma particularidade bem interessante que eu queria compartilhar com você, porque todo o relatório do GGRC, por mais simples que pareça, nós temos o vídeo também do comentário dos gestores, o que é um vídeo ali de cerca de 30 a 35 minutos, eu considero algo muito importante, então as agros, ela está realmente de parabéns nesse sentido, porque isso traz transparência, é muito importante para nós cotistas, quando os gestores, né, os CEOs,
toda a galera que está à frente, né, desses investimentos, eles colocam a cara mesmo, né, e se mostram, falam dos seus pontos de vista, os principais obstáculos, os principais destaques do fundo, e isso enriquece e traz uma segurança e assertividade para os nossos próximos aportes também. Então, isso é uma recomendação até para os outros fundos imobiliários, as outras gestoras, começarem a praticar disso, porque eu só vejo benefícios nesse sentido. Analisando aqui esse relatório, né, do mês de julho, principalmente do GGRC, tem alguns fatos importantes aqui que eu queria destacar. Assim como eu falei com você, né, ativos imobiliários cerca de 42, né, nós temos aí inquilinos por volta na casa de 49 inquilinos, o que para nós é interessante também. A cada dia mais, assim como eu destaquei, número de cotistas, valor patrimonial, a liquidez do fundo tem crescido bastante. Então, aqui legal também que tem os destaques, né, de alguns vídeos que estão aí circulando nas redes sociais. Espero que logo em breve o nosso vídeo estará também passando aqui, sendo compartilhado, mas isso não é o fato mais importante que eu queria abordar com você. Primeira coisa que eu queria comentar aqui também é que o GGRC ele finalizou a 11ª emissão de cotas, né? Então ele já fez diversas emissões de cotas e isso movimenta bastante o fundo imobiliário, porque a captação de recursos faz com que o capital do fundo cresça, o valor também cresça, e isso é uma das estratégias das agro para que a captação desses recursos gere novas oportunidades de negociações no mercado. Porque por mais que existe hoje, né, essa pressão por conta dos juros elevados, também é um momento de muita oportunidade para essas gestoras fazerem bons negócios e boas negociações. Então é muito importante entender como eles estão se movimentando no mercado, tá? Isso também não é uma regra exclusiva somente do GGRC. Todos os demais fundos que trabalham no segmento de logística também acabam agindo e utilizando dessa mesma estratégia. Mas é importante você entender isso também. Um outro fato importante que eu queria compartilhar com você é que aqui no relatório, né, gerencial, no RI das Agros, ele compartilhou aqui como que está os principais fatos relevantes. E dentro dessas informações que se destacam, tem aquisições de novos galpões, tem a manutenção de alguns galpões também, dentro de alguns inquilinos ali dos contratos, e tem também algumas visitas técnicas que foram realizadas para toda a atualização do portfólio, alguns galpões e imóveis que estão em desenvolvimento, então muito bem alocados, localizações ali bem estratégicas e bem pontuais que são interessantes para nós cotistas, tá bom? Então, hoje com todas essas compras e vendas e todas essas aquisições, o GGRC alcança no seu portfólio hoje um 80%, né, de predominância logística. Então, ele vem se tornando um fundo muito mais logístico do que apenas galpões industriais, empresas, o que hoje, dentro do segmento de tijolo, é o setor hoje que mais tem se destacado, né? Principalmente pelo modelo dos contratos, os inquilinos, os aluguéis, tudo aquilo que nós queremos e também precisamos entender de clareza e transparência. A 11ª emissão de cotas, como eu mencionei, ela foi realizada com muito sucesso, patrimônio líquido crescendo a cada dia mais, a aquisição também de 6 imóveis, e isso mostra também o quanto a reciclagem do portfólio da GRC se mantido de uma forma efetiva, o que é interessante para nós e traz essa previsibilidade também e acaba se tornando algo menos volátil também, certo? Eu queria compartilhar com você aqui algumas reformas que foram feitas, né? A gestora compartilhou com a gente, questão aqui da Renault e também algumas instalações. Outra coisa que eu mencionei sobre as visitas técnicas, né? Temos aqui o CD de contagem, galpão da Benteler e também o externo, a área externa do galpão de Santa Cruz, beleza? Então isso mostra que a gestora ela está se mantendo ativa no mercado e principalmente nós avaliamos ali a questão dos fundamentos do fundo, se ele tem se perdido ou não. Agora entra uma questão muito importante que eu queria conversar com você sobre a performance do fundo e também sobre o propósito. Foi anunciado a recompra das cotas das próprias Agros
pela própria gestora. Isso, para nós, ao mesmo tempo, nos demonstra dois indicadores importantes que precisamos levar em consideração. O primeiro, por que a Zagro está recomprando as suas cotas? Primeiro, porque se eles compram as suas próprias cotas, eles entendem que o preço que está sendo negociado no mercado está sendo um preço muito bom e importante, estratégico para o longo prazo, e também isso traz captação ali de recursos e faz com que a liquidez do fundo se mantenha também alta, mas também mostra o quê? Que isso é positivo para nós. Se a gestora tem feito um trabalho efetivo e bom, né, toda a sua administração e gestão, e tem recomprado as suas próprias cotas, isso sinaliza para nós algo positivo, porque eles entendem que o trabalho tem sido feito de uma forma boa, e ainda que a utilização dessas cotas for a recompra de alguns ativos ou negociações com outros imóveis, ou até mesmo a forma de pagamento, e isso vai ser compartilhado se isso se concretizar, é importante. Mas isso traz uma assertividade e clareza para nós, porque se a dúvida que vem no meu, no seu coração, na sua mente, devo aportar mais, devo esperar, devo vender, o que eu faço? Nesse momento, um fato relevante como esse sendo compartilhado, sinaliza que se eles estão comprando, é porque eles estão vendo que o preço está sendo atrativo para o momento e eles vão utilizar isso de uma boa estratégia, seja curto, médio ou longo prazo. Então, isso é muito importante você entender também, você que é investidor do GGRC. Uma coisa também que eu queria compartilhar com você, além do crescimento, é porque todo fundo hoje está bem alavancado, porque está relacionado às dívidas, às taxas elevadas. E uma coisa que eu queria compartilhar que é importante você entender que o GGRC ele está trabalhando com uma alavancagem baixíssima. Então, se nós formos ver aqui o saldo devedor, as dívidas, a alavancagem de um fundo do geral, ela está baixa, o que para nós é muito positivo. Se manter entregando bons resultados. O yield esperado está sendo dentro daquilo que nós esperamos como cotistas e investidores. A gestão num todo mantém os seus fundamentos. A dívida e a alavancagem baixa, vacância também, reciclagem no portfólio. Os inquilinos não estão tendo inadimplência, estão cumprindo com um contrato. Tudo isso nos mostra que o fundo ainda se mantém com seus fundamentos sólidos, o que garante aí a assertividade e uma boa análise para os nossos próximos aportes. A distribuição da receita, né, de toda a captação ali do fundo está dentro dessa negociação aqui. Então, nós temos a Renault, nós temos a Americanas, nós temos a Ambev, nós estamos vendo aqui o percentual de cada um desses ativos e nós temos também aqui onde fica a concentração, né, desses imóveis. Os vencimentos do contrato, a grande maioria dos contratos do GGRC são de forma atípicas, né? E aqui hoje, assim como eu comentei com você, para finalizar essa parte desse panorama geral, nós temos aqui a estrutura do portfólio. Parte agora maior logística, tem um pouco de híbrido, um percentual bem menor de industrial. Então, a vacância mínima, 98%, né, dos imóveis estão ocupados. Nós temos aqui o ramo de atividade, o segmento onde tem comércio, máquinas, equipamentos, alimentos e bebidas, empresas químicas e outras variações aqui. E o modelo dos contratos, 88% de forma atípica e apenas 11, quase 12% de forma típica. Então, uma reciclagem aí bem saudável no fundo imobiliário do GGRC. O número de cotistas tem crescido a cada mês, a cada ano. Então, a meta da gestora até o final desse ano aí, eu acredito que eles vão alcançar isso em poucos dias, é chegar na casa dos 400k de investidores. E aqui um pouquinho como está o portfólio do fundo imobiliário do GGRC 11. Então, as perguntas que ficam aqui. Manteve os fundamentos? Sim. A reciclagem do portfólio se mantém ativa? Sim. O fundo está bastante alavancado? Não. Está com a alavancagem bem segura. Vacância controlada, os dividendos entregando de forma consistente, não está acontecendo inadimplência por parte dos inquilinos, as movimentações, as emissões e a captação de recursos são para compra e venda de próximos imóveis e também a questão da finalização, né, dessa recompra de cotas tem um significado, tem um propósito e tem um porquê e até o momento a gestora se demonstra de forma transparente. Então,
basicamente é isso. Com essas análises, esses filtros, conseguimos fazer um aporte mais assertivo. No meu momento atual, na minha carteira, eu não consigo aportar mais porque o GGRC já é a minha maior posição, então eu tenho toda uma margem de segurança dentro do meu método de alocação. Tem outros fundos também que estão bem descontados. Hoje ele é o que está mais descontado na minha bolsa, na minha carteira. Estou estudando sobre uma possibilidade de fazer um balanceamento ou fazer talvez um aporte um pouco diferente nele nos próximos meses, mas vamos acompanhando como que vai ficar a nossa B3 e a nossa carteira performando ao longo dos meses. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, acompanhe os 10 últimos vídeos desse canal, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante rumo à sua liberdade financeira. A minha oração é que o Papai do Céu te abençoe, te prospere a cada dia mais. Até o próximo vídeo. Falou e fui!